Bom dia para você da Rede Fiel que nos acompanha via rede social YouTube. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã nós queremos adorar o Senhor, glorificar ao Senhor pelos feitos dele em nossas vidas. E eu queria ler com você, se você puder abrir, pegar um exemplar da Bíblia na sua casa. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo no Salmo de número 92. A Bíblia vai dizer assim a partir do versículo número 1. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Amém? Nós vamos orar ao Senhor nessa manhã. Nós estamos com um decreto das nossas autoridades, que no período de 3 semanas, 3 sábados, nós estaremos aqui pela manhã, cultuando ao Senhor e adorando ao Senhor de uma forma diferente. Porque foi um decreto através das autoridades que não pode haver culto ou aglomeração de pessoas em qualquer lugar que seja, lugares públicos, mas que nós estamos aqui nessa manhã para adorar e glorificar o Senhor independentemente de qualquer coisa. Lembrando que o nosso Deus, ele não está limitado a 4 paredes. O nosso Deus, ele é um Deus onisciente, onipotente e onipresente. O mesmo Deus que está aqui conosco nesse momento é o Deus que está na sua casa te visitando e te confortando, levando a alegria no seu coração. E nessa manhã nós não poderíamos começar esse culto de uma forma diferente, senão anunciarmos ou clamarmos o Senhor com as nossas bocas, nos apresentarmos diante dele com palavras, com oração diante do teu altar. Eu queria te convidar a orar nessa manhã juntamente comigo. Deus, nessa manhã nós queremos entregar as nossas vidas diante do teu altar, Senhor, em adoração ao teu santo nome, Deus. Queremos, Senhor, primeiramente, Senhor, nesta manhã, te pedir perdão pelos nossos pecados e pelas nossas falhas. Por todas as vezes, Senhor, que não tem te agradado, Senhor, até mesmo em pensamentos, até mesmo no oculto, que o Senhor sonda, conhece e esquadrinha os nossos corações e sabe até mesmo antes de nós pronunciarmos palavras. Nós queremos nessa manhã, Senhor, te pedir perdão, porque, Senhor, nessa manhã nós queremos que nada, Senhor, venha a ser impedimento para que a nossa oração ou o nosso louvor venha, Senhor, não a chegar ao teu trono, Deus. Nós queremos sim que a nossa voz venha ecoar no trono da graça e que venha, Senhor, a chegar ao teu coração e aos teus ouvidos como palavras verdadeiras, Deus. Nós entregamos, Senhor, o nosso louvor, nós entregamos o nosso culto ao Senhor, te entregamos a palavra que vai ser ministrada aos nossos corações e que nós possamos sim, Deus, nessa manhã reconhecer os teus feitos e as tuas maravilhas nas nossas vidas, Senhor. Fica à vontade no nosso meio, Deus, e que nós possamos mais uma vez estar sensíveis ao toque e ao falar do Espírito Santo. Tens liberdade no nosso meio. Amém, Jesus. Eu queria te dizer nessa manhã também, meu querido, minha querida, você que nos ouve via rede social, propague esse trabalho que está sendo feito. Sabe por quê, meu irmão? Lutas como essa a qual nós estamos passando, ela serve para que nós venhamos exaltar e glorificar e testemunhar o nome do Senhor em tudo, porque tudo está no controle do Senhor. Você tem a oportunidade de glorificar o Senhor nessa manhã, porque a Bíblia vai dizer no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós temos vivido dias de incerteza, em meio ao caos, ao qual um vírus chamado coronavírus tem se instalado na nossa nação e tem trazido terror. Mas eu queria te convidar a você se esconder à sombra do Altíssimo, à sombra do Onipotente, e descansar no Senhor, porque Ele vai zelar, Ele vai cuidar de você. A Bíblia vai dizer no Salmo de número 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
eu não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me protegem. O nosso Deus está nos protegendo, o nosso Deus está cuidando de nós. E nessa manhã eu queria que, em meio a isso tudo, a essa incerteza a qual você está vivendo, eu queria que você achasse ou encontrasse alegria dentro de você, para que você viesse a ter alegria em glorificar o nome do Senhor, em louvar ao Senhor. Bom é louvar ao Senhor, e que isso seja pela manhã, que ao abrir da sua boca pela manhã, você possa entronizar o nome do Senhor. E eu queria te convidar nessa manhã, exaltar e glorificar e entregar o seu louvor nessa manhã ao nosso Deus. Amém? Vamos adorar junto ao Senhor Jesus, porque digno de toda honra, toda glória e todo louvor é o Senhor. Aleluia, Deus. Vamos adorar ao Senhor. Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Mudou tudo, cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os meus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Colocou limite nas águas do mar, deu a altura certa pro pássaro voar. Fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Oh, oh, oh. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é descansar e esperar no seu amor. Pois Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Eu queria que você entendesse que acima das nossas dificuldades, que acima de toda essa tribulação a qual a nossa nação ou a nossa cidade está passando,
há um Deus soberano sobre nossas vidas. Há um Deus acima de todos e acima de tudo, que está cuidando e zelando das nossas vidas. E você pode ter certeza, se você verdadeiramente buscar o reino de Deus e a justiça do Senhor em primeiro lugar, essas coisas não vão chegar até você, porque Ele vai acrescentar dias de vida na sua vida. Ele vai acrescentar dias de paz na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja. Nós vamos adorar ao Senhor. Entronize o Senhor dentro da sua casa. Deus, acima de tudo que nós temos passado, há um Deus. E eu sei que o Senhor é quem governa a minha casa. Eu sei que o Senhor é quem governa meu trabalho. Eu sei quem o Senhor governa a minha vida. Vamos adorar ao Senhor acima de todos e acima de tudo. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrado aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habitas entre nós, ó Santo Deus. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo,
justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrado aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habitas entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, Senhor. Nesse momento você vai ter a oportunidade de fazer como Jacó fez. Jacó, um dia, saindo da terra de seu pai, ele vai para a terra de Padã Arã, terra de seu tio Labão. E ali no meio da caminhada de Jacó, a noite o pega. E ele deita ali naquele lugar para dormir, ele pega uma pedra como travesseiro. E ali durante a noite, Jacó ele tem um sonho, ele tem uma visão. Ele vê uma escada que liga a terra ao céu. E ele vê anjos subindo e descendo. E ali Deus faz promessas a Jacó. Nessa noite nós vamos receber as promessas de Deus. Nessa manhã, melhor dizendo, nessa manhã nós vamos receber as promessas de Deus. E eu queria que você, assim como Jacó quando acordou daquele sono, ele pegou aquela pedra e edificou um altar ali e colocou o nome naquele lugar de Betel. Betel, em hebraico, dividindo a palavra Bet, casa, El, Deus. Eu queria que você, como Jacó, levantasse nessa manhã e colocasse o seu corpo como templo do Senhor nessa manhã, pronto a ouvir e saber qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida através da palavra. Abra o seu coração nessa manhã, que você vai ouvir a voz de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Graça e paz a todos, um bom dia. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração nessa manhã. Que o Espírito Santo ele possa tocar ao seu coração. Quero te convidar, aonde você está agora, a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 5. E nós vamos ler a partir do verso 1. Evangelho de Lucas,
capítulo 5, versículo de número 1 em diante. Acompanhe comigo, diz assim as Sagradas Escrituras. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levantando do barco para a terra, deixaram tudo e o seguiu. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar com você nessa hora. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, meu Deus, por esse dia que se inicia na Tua presença. Quero te agradecer por esse momento, ó Deus, em que nós temos a oportunidade de mais uma vez ouvir a Tua palavra. Ser servido, meu Pai, de nos lavar com Teu sangue, nos purificar, ó Deus, de todo pecado e encontrar em nossos corações uma terra arada e preparada para receber a boa semente do Teu Evangelho. Que essa semente em nós semeada nessa manhã, ela possa, meu Deus, crescer em nossos corações frondosamente, produzindo frutos, meu Deus, dignos de arrependimento. Por isso, meu Pai, eu te peço ser servido de abrir o nosso entendimento e o nosso coração, nos mortificando na carne, meu Pai, e nos vivificando no Teu Santo Espírito. Senhor, eu te peço nessa hora que o Senhor tire todo o comichão do ouvido, todo o véu do coração, toda a obscuridade do entendimento, toda a escama dos olhos, toda a cegueira espiritual, e nos ajuda a entender, meu Pai, qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. Fala com o Teu povo nessa manhã. Fala com cada um que agora ouve essa mensagem. Senhor, o Senhor conhece a necessidade e a causa de cada um, aonde essa vida está agora. Visita ela e alcança os nossos corações, é o que eu te peço. Nós oramos e te agradecemos. Espírito Santo de Deus, sinta-se à vontade e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto, ele fala de um momento muito peculiar na vida dos discípulos, porque era aqui o momento em que Jesus agora lograva aqueles corações que mais tarde seriam os arautos do seu reino na terra. Jesus começava agora o seu ministério oficialmente como de praxe. Não há mestre que não tenha discípulos, e Jesus agora estava então galgando o coração das pessoas, alcançando ali os seus discípulos. E esse texto ele vem falar de um momento muito peculiar, muito especial, porque era o momento em que Pedro está conhecendo Jesus Cristo. Era o momento em que Pedro estava sendo alcançado por Cristo. E quando nós olhamos para a nossa vida e lembramos de quando o Senhor nos alcançou, de quando o Senhor se revelou a nós, eu imagino que como Pedro aquilo foi marcante na sua vida, foi marcante na minha vida, porque o Senhor, Ele conhece a nossa necessidade e o Senhor é o mais interessado em salvar as nossas vidas.
Mas através desse texto, desse encontro real de Pedro com Jesus Cristo, eu queria ministrar uma mensagem ao seu coração, algo que Deus falou fortemente ao meu coração, sobre os momentos de crise, sobre os momentos de dificuldade, sobre os momentos em que as coisas não saem da maneira como que gostamos, aqueles momentos em que as circunstâncias não são da maneira como nós planejamos. É interessante observar, e gostaria que você, com a sua Bíblia aberta, acompanhasse comigo versículo a versículo. O versículo 1 e o versículo 2 desse texto estão nos contando aqui uma antítese, uma antagonia. Nós vemos aqui dois comportamentos totalmente diferentes, que é da multidão e o comportamento de Pedro. O verso 1 diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Preste atenção. É engraçado que, quando nós olhamos para a Bíblia, no Novo Testamento, e percebemos Jesus sempre arrodeado, abarroado por uma multidão, nós vemos que essa multidão, ela sempre está procurando milagres, multiplicações de pães, sinais, curas. Mas o que me chama a atenção nesse texto em peculiar, porque é uma das pouquíssimas vezes que a gente consegue perceber isso, que essa multidão agora estava atrás de Jesus, não interessada em algo propriamente dito. Essa multidão não estava atrás de Jesus procurando aqui um milagre especificamente, um sinal, uma maravilha, ou pães, como nós vamos ver várias vezes, Jesus até repreendendo a multidão: olha, vocês estão atrás de mim porque vocês querem o pão que eu ontem havia multiplicado, e vocês querem esse pão, trabalhai pelo pão que é do alto. Não, por incrível que pareça, essa multidão, ela está atrás de Jesus, ela está apertando Jesus, porque essa multidão, ela deseja ouvir a palavra de Deus. Então eu percebo aqui Jesus, aqui à beira do lago de Genezaré, que também é conhecido como Mar da Galileia ou de Tiberíades, são 3 nomes dados para o mesmo lugar. E Jesus aqui, apertado por essas pessoas, como diz o texto, elas estão ali para ouvir a palavra de Deus. Mas o verso 2 vai dizer que tinha um grupo de pessoas ali, que não foram ali premeditadamente para ouvir a palavra de Deus. Existe um grupo de pessoas que está no verso 2, que diz assim: Jesus percebe, ouviu estar ali 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Preste atenção. Pedro, Tiago, João, provavelmente também André, que era irmão de Pedro, que aqui nesse texto é chamado de Simão, eles estavam nesse lago, nessa mesma praia, nessa mesma margem, nessa mesma orla onde Jesus estava. Mas é engraçado que ali eles estavam ouvindo a palavra de Deus, mas eles não estavam ali porque eles foram ali com esse objetivo. É importante você observar que essas 2 classes de pessoas são bem diferentes. A multidão está ali porque ela voluntariamente estava querendo ouvir a palavra de Deus, mas Pedro não. Coincidentemente, Pedro foi parar aonde Jesus estava. Mas você sabe por que Jesus estava ali? Porque naquele dia as coisas haviam dado errado para Pedro. Pedro só foi parar ali, vamos dizer assim, por um acidente do ocaso. Pedro estava ali porque a sua pesca havia dado errado. Então ele chega, desce do barco e começa então a lavar as redes. E coincidentemente, Jesus está ali pregando. Esse dia não foi marcado por Pedro. Estar ouvindo Jesus na praia não foi um projeto de Pedro. Pedro só chegou ali porque a sua pesca deu errado. Porque provavelmente, se a pesca fosse próspera, como lhe era de costume, certamente ele teria ido embora mais cedo, certamente a pesca teria terminado mais cedo, mas ele insistiu a noite inteira, como mais tarde ele vai confessar a Cristo, e insistiu e não conseguiu pescar nada, e insistiu
até que ele desiste e vai até a praia. E quando ele chega na praia, nesse horário que já não era devido, já não era para que ele ali estivesse, ele então se encontra com Jesus. E aqui eu começo a perceber algo interessante. Que muitas das vezes as coisas começam a dar errado na nossa vida. E muitas das vezes as coisas não saem como a gente se programa, como a gente planeja, como a gente deseja. Porque na verdade, sem perceber, essas coisas estão nos empurrando para a presença de Jesus. Às vezes a gente não consegue perceber que existem os pretextos de Deus. Às vezes o seu trabalho não vai bem, o seu ministério não vai bem, sua saúde não vai bem. Às vezes os seus planos, tudo aquilo que você planeja, não sai da maneira como você pensou, que você imaginou, e você está ali lutando, gastando energia, e essas coisas estão dando errado, mas você mal percebe que quando essas coisas estão dando errado, essas coisas na verdade elas estão te impulsionando até a presença de Jesus. E você sabe o que eu descobri através desse texto? Que os problemas, eles têm o poder de nos aproximar de Deus. Quantas pessoas precisam que algo dê errado na vida delas para que elas se acheguem a Deus? Nós estamos vivendo um momento singular e peculiar. E quando eu falo singular, peculiar, haja vista o coronavírus que tem aí tomado o coração, a mídia, a mente de tantas pessoas. E a gente começa a perceber que até isso, muitas das vezes nos instiga a jejuar quando nós não jejuávamos mais, a orar quando nós não orávamos mais. E eu não estou dizendo que você não jejue, que você não ore, mas eu quero que você entenda que muitas das vezes, quando as coisas dão errado, não é porque Deus está te abandonando, é porque essas coisas de alguma maneira, sem você perceber, elas estão te forjando e te forçando a ir até onde Jesus está. E foi isso que aconteceu com Pedro. Foi isso que aconteceu com essas pessoas que estavam ali no barco. E o que eu acho fantástico é que esse dia foi tão frustrante para Pedro, que eu imagino Pedro ali na beira, na orla da praia, do mar, ali no lago de Tiberíades. Pedro lavando as suas redes, e o texto vai dizer que Pedro ele desce do barco. Ou seja, aquele barco agora ele já não tinha qualquer utilidade para Pedro. Ele havia insistido na pesca, não havia conseguido nada. Então, o que fazia naquele barco? O barco não tinha mais sentido para Pedro. Pedro então ele desce do barco e começa a lavar as redes. E eu imagino que você deva conhecer, você que talvez já pescou com redes, ou já viu alguém pescando, assistiu pela televisão ou foi a alguma praia. Você vai ver que quando as pessoas não pescam nada, a rede sempre fica cheia de alguma coisa. Cheia de lixo, cheia, se é no mar, de algas, de galhos, se for em lagoas. Você vê que sempre há uma necessidade de lavar as redes. Aquela rede estava vazia e Pedro lavava a rede. Perceba que Pedro agora ele abandona o barco, como eu já disse. Aquele barco ele não fazia sentido agora. Imagino que Pedro agora lavava a sua rede, se preparando para ir embora. Certamente frustrado. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer no verso 3, que Jesus ele entra no barco. Aquele barco que Pedro já havia largado. Pedro já havia descido desse barco. Porque aquele barco agora, nesse momento, com essa pesca frustrante, não tinha qualquer valor ou qualquer importância para Pedro. Talvez no próximo dia, quando ele tentasse novamente pescar, mas agora nesse momento nada. Esse barco não significava nada, mas para Jesus, esse barco tinha uma finalidade. E Jesus aqui, quando ele pede para entrar no barco de Pedro, de Simão, Jesus em alguma maneira, ele estava mostrando a Simão, a Pedro, que esse barco agora tinha um propósito de Cristo. Jesus ele vai entrar no barco, verso 3, acompanhe comigo, diz assim: entrando num dos barcos, que era o de Simão, Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Preste atenção, querido. Jesus estava dizendo de outra maneira para Pedro, para Simão, que aquele barco agora tinha uma utilidade para Jesus.
E Jesus então ele entra nesse barco, ele senta nesse barco e Jesus começa a ensinar. Você sabe o que eu aprendo com isso? Que as nossas decepções, as nossas frustrações e as nossas derrotas, talvez elas não tenham, ao nosso ver, qualquer utilidade para nós. Mas eu começo a entender que aquilo que nós nem damos valor, aquilo que parece que não tem nem significado e nem sentido nas nossas vidas, haja vista que são experiências dessaborosas, amargosas para nós. Quando Jesus ele entra nessas coisas, Jesus através dessas coisas ele começa a nos ensinar algo. E eu gostaria de dizer para você que Jesus ele quer entrar em cada experiência triste da sua vida. Jesus ele quer entrar em cada decepção da sua história. E através daí começar a te ensinar alguma coisa. Nós precisamos entender que Jesus fala conosco através das nossas frustrações. Nós precisamos entender que existe a voz de Jesus sentado, não no barco, mas dentro da nossa frustração, das nossas decepções, das nossas tristezas, daquilo que nós planejamos e deu errado para nós, mas que Jesus está usando isso para te ensinar algo, para me ensinar algo. E nós precisamos ter a serenidade e a humildade de poder ouvir Jesus falando de dentro das nossas decepções, daquelas coisas que nós preferimos deixar de lado, mas que Jesus precisa entrar nelas, ficar à vontade nelas, como ele sentou ali, e começar a te ensinar coisas. E o que eu acho fantástico é que quando Jesus começa a ensinar no verso 3, Jesus não está ensinando apenas para Pedro, para Simão. Jesus ele está falando à multidão, porque as nossas frustrações, as nossas decepções, as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas tribulações, o nosso dissabor, o nosso desgosto, não é apenas uma voz de Jesus falando conosco, mas Jesus também está tirando lições para outras pessoas. Jesus está ensinando para o povo dele. E querido, a palavra do Senhor ainda nos continua no verso 4 e 5 dizendo assim: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede. É interessante que no verso 4, Jesus está incentivando Pedro ao recomeço. Jesus está mostrando para Pedro que ainda que foi frustrante, ainda que foi decepcionante para Pedro, Pedro poderia tirar lições, porque Jesus estava ali dentro daquele barco, e dentro das nossas experiências amargas, Jesus quer nos ensinar coisas, mas aprenda, Jesus não quer que a gente pare. É preciso recomeçar, é preciso caminhar, é preciso insistir, porque Jesus quer me fazer dar certo aonde um dia deu errado. E isso é tão fantástico, é tão tremendo, porque quando Jesus dá essa ordem, o verso 5 está dizendo assim, é Pedro, é Simão respondendo, e respondendo Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede. Querido, aqui há um princípio maravilhoso para nós. Quando você aprender a ouvir Jesus nas suas frustrações e entender que Jesus está te ensinando com elas, você precisa aprender que a gente não tem que ter vergonha de recomeçar. E quando você aprender a recomeçar e a insistir naquilo que deu errado, aprenda esse princípio lindo e maravilhoso que se encontra no verso 5. Pedro ele vai dizer: Senhor, eu trabalhei a noite inteira e não consegui nada. Você sabe o que isso quer dizer? Que ele se esforçou muito, que ele confiou muito na força do braço. Mas eu quero que você entenda uma coisa, que Pedro entendeu nesse verso: Senhor, olha, eu esforcei muito, trabalhei a noite inteira, confiei na força do meu braço, mas a palavra diz: maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. O profeta Zacarias vai dizer que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Querido, a vitória vai vir na nossa vida, não é quando eu e você esforçarmos demais e lutarmos demais e esmerarmos demais, porque a vitória não vem na força do braço, a vitória não vem da sua capacidade, dos seus dons.
da sua intelectualidade, do seu dinheiro, da sua saúde, da sua disposição, da sua inteligência, da sua capacidade cognitiva, não. Não é pelo muito esforçar, mas é quando você entender a direção de Deus, e mais do que isso, quando você entender que você precisa estar debaixo dos mandamentos de Deus. Olha o que Pedro está dizendo: Senhor, eu me esforcei muito, eu trabalhei a noite inteira e não peguei nada, mas porque tu mandas. Em outras palavras, Senhor, agora é diferente porque eu tenho um mandamento da sua parte, eu tenho uma direção que vem do Senhor. Querido, a receita da vitória em sua vida é entender que você pode recomeçar, mas recomeçar debaixo dos mandamentos de Deus. Você pode começar debaixo de uma direção de Deus. Você pode recomeçar através de uma direção que Deus ele vai te dar. Por isso, não fique cabisbaixo quando algo der errado na sua vida. Na verdade, Deus permite que as coisas deem errado para que isso te leve até Jesus. E quando você se aproximar de Jesus, entenda que dentro dessas frustrações e dessas decepções do seu barquinho, Jesus quer fazer desse barco um instrumento para te ensinar coisas. Jesus quer fazer da sua frustração um lugar para te ensinar coisas. E aprenda isso, que você pode recomeçar debaixo da palavra dele, debaixo dos mandamentos dele. Por isso peça ao Senhor: Senhor, eu quero uma direção para a minha vida. Senhor, nessa área que está dando errado na minha vida, nessa área que eu estou sendo frustrado, nessa hora que eu estou sendo desafiado, que eu estou sendo envergonhado, Senhor, eu não quero mais ser envergonhado, eu quero dar certo. E para isso, deixa eu ouvir a sua voz. Abra os ouvidos do meu coração e me ensina a te ouvir, Senhor, para que eu possa aprender do Senhor com as minhas derrotas, para que eu consiga entender qual é a direção, para que eu consiga entender, Senhor, aonde o Senhor quer que eu vá, e para que assim, meu querido, debaixo desse mandamento, dessa direção do Senhor, você consiga ser vitorioso. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer no verso 6, que fazendo assim, em outras palavras, obedecendo e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Queridos, quando eu e você obedecemos a direção de Jesus, por mais louca que ela pareça, mas Jesus, eu esforcei tanto, não deu certo, mas agora você tem Jesus te ensinando. E quando você tomar essa atitude de obediência, Deus vai dizer que eles colheram grandes quantidades de peixes, tão grandes, que o texto vai dizer que se rompia-lhes a rede. Querido, você sabe o que é rompia-lhes a rede? O texto está dizendo, em outras palavras, que o milagre era tamanho, era tão grande, era tão profundo, que era mais do que eles podiam suportar. Era mais do que eles podiam esperar, porque a rede deles não comportava, ela se rompia. Você sabe o que eu aprendo com isso? Que a bênção de Deus na minha vida é muito maior do que eu peço, é muito maior do que eu espero, porque o milagre de Deus sempre sobrepuja as minhas expectativas. O que Deus tem para você é muito maior do que você pode planejar. Se tem alguma área da sua vida que você se sente frustrado, entregue essa área para Deus, vá para perto do Senhor, não abandone, não esqueça, não se afaste, não se enfraqueça na fé, pelo contrário, deixa isso te aproximar de Deus, deixa isso te fazer aprender da parte de Deus, porque quando o Senhor fizer algo na sua vida, entenda, o Senhor é poderoso para fazer abundantemente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E deixa eu te dizer, os caminhos do Senhor são mais altos que os seus caminhos. Os propósitos do Senhor são mais altos que os seus propósitos. Querido, quando Deus nos dá uma bênção, Ele faz muito mais do que esperávamos. Você pode ter certeza que Deus, quando der o casamento que você sonha, quando Deus lhe der a profissão que você sonha, quando Deus lhe der o ministério que você sonha, quando Deus realizar não os seus, mas os sonhos dEle na sua vida, você vai ver que é muito mais do que você podia imaginar. Você vai poder testemunhar como Davi, como tantos homens de Deus que olharam para trás e disseram: Senhor, parecia pouco aos nossos olhos, mas o Senhor fez abundantemente mais. E ainda, seguindo no texto, o versículo de número 7 vai dizer assim: fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Queridos, as bênçãos
elas não só foram suficientes e abundantes na vida de Pedro, na vida de Simão, mas na vida de todas aquelas pessoas que estavam à sua volta. Todos foram participantes daquela bênção e ela era suficiente e abundante para todos. Porque quando Deus fizer algo na sua vida, quando Deus realizar os planos dele na sua vida, entenda, isso não vai servir só para você. Você vai ser um canal de bênção, você vai ser um sinal, você vai ser um instrumento para levar bênçãos na vida de outras pessoas. Por isso, há aqui uma grande diferença entre ser abençoado e ser uma bênção. Primeiro, Simão foi abençoado por Deus, porque Deus o visitou naquele lugar que ele estava sendo frustrado e fez um milagre na vida dele. Só que não bastasse Simão Pedro ser abençoado, Simão Pedro agora, nesse versículo de número 7, ele estava sendo uma bênção para as outras pessoas. Em outras palavras, ele era um abençoador, porque o milagre dele agora estava abençoando e alcançando outras pessoas. Deus quer alcançar outras pessoas através da sua vida. Através do milagre que Jesus vai fazer na sua história, na sua vida, Jesus estará abençoando outras pessoas. Através da sua empresa, Jesus vai abençoar outras pessoas. Através do seu ministério, dos seus dons, Jesus vai alcançar outras pessoas. E isso será bênção para todos. Olha que maravilhoso. Versículo 8 diz assim: E, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Querido, esse versículo ele mexe muito com o meu coração, porque aqui eu encontro uma das reflexões mais profundas de alguém que teve um encontro real com Jesus. Porque depois de experimentar tamanho milagre, tamanha reviravolta na sua história, porque depois de uma experiência tão frustrante, viver um milagre tão profundo como esse, Pedro, ao invés de se gabar, ao invés de se empolgar, Pedro ele vai olhar para ele e vai dizer assim: Senhor, ausenta de mim, porque eu sou um homem pecador. Em outras palavras, você sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que Pedro entendia que nada do que estava acontecendo na vida dele era mérito dele. Ele estava entendendo que tudo que estava sendo feito ali advinha de graça, não era mérito dele, advém da graça abundante de Jesus, porque ele está reconhecendo: Senhor, eu não mereço, sabe por quê? Ausenta de mim, porque eu sou pecador. Queridos, quando a obra de Deus acontece na nossa vida, quando o milagre de Deus vem na nossa vida, ninguém bate no peito e acha que é bom, ninguém se orgulha, ninguém se exalta, porque quando a bênção de Deus vem na nossa vida, para abençoar outras pessoas, quando Deus faz de mim, faz de você um instrumento poderoso nas mãos dele, isso não é lugar de glória para nós. A glória pertence a Jesus, porque nós somos pecadores e tudo isso vem da graça. É porque ele é bom, é porque ele é misericordioso, é porque ele é fiel. E o que eu acho mais fantástico nisso tudo é a capacidade de Pedro olhar para si e entender: Senhor, eu sou pecador. Porque um grande sinal de alguém que é abençoado por Deus, querido, é entender que ele não é bom, mas é reconhecer as nossas falhas. Está aqui um sinal de alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus. Alguém cheio do Espírito Santo de Deus não é alguém que fica vendo defeitos e erros nas outras pessoas, mas alguém que olha para si e reconhece: ai de mim, que vou perecendo. Um encontro real com Jesus é ter consciência da nossa real circunstância. E a nossa real circunstância é que nós somos miseráveis e carecemos de Jesus Cristo. E por último, e não menos importante, eu quero terminar essa mensagem com o verso 11 dizendo: E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram Jesus. Todas as bênçãos de Deus são maravilhosas, mas elas nunca sobrepujarão a própria pessoa de Deus. Por isso Davi ele disse: Senhor, o seu nome está acima de toda a bênção e acima de todo louvor. Jesus é melhor que qualquer louvor, Jesus é melhor que qualquer bênção. E é isso que Pedro, é isso que não só Simão Pedro, mas André,
Tiago, João estavam dizendo com essa atitude. Olha, eles estavam deixando tudo, todas aquelas bênçãos, todo aquele milagre para seguir Jesus. Querido, nessa manhã, a palavra que eu quero deixar para o seu coração é muito simples. Eu quero que você entenda, é que se você está passando por problemas e dificuldades, se você está sendo provado, se você está por momentos de decepção, ou quando você passar por eles, entenda, isso não vem para te afastar. Essas coisas estão te empurrando para a presença de Jesus, porque Jesus quer te ensinar coisas. Jesus quer te fazer andar debaixo dos mandamentos dele. E muito mais que isso, Jesus quer fazer milagres abundantes. Além daquilo que você pediu, além daquilo que você pensou, Jesus quer fazer coisas maravilhosas, quer sobrepujar as suas expectativas para que você seja uma bênção e seja um abençoador. E mais que isso, para que você entenda que tudo isso é graça, que você não merece. E mais do que tudo isso, você entenda que a presença dele é mais importante que qualquer bênção nessa terra. Porque nele nós cremos, nos movemos e vivemos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Em nome de Jesus. Fica com essa palavra no seu coração. Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus. Agora, depois dessa reflexão, eu quero te convidar a louvar o Senhor, mas antes mesmo de cantarmos um hino a Deus, eu quero fazer uma oração com você. Você que agora passa por uma dificuldade, você que tem questionado ao Senhor tantas coisas, Senhor, mais isso, Senhor, mais aquilo, querido, entenda, esse é o pretexto de Deus para te trazer perto dele. Nós vamos orar agora, eu quero orar para que Deus nos dê serenidade, para que consigamos aprender a ouvi-lo nas nossas decepções. Aonde você está agora, eu quero te convidar a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, pôr a mão no seu coração. E esse Deus, ele vai te visitar, porque o nosso Pai, ele não está limitado a tempo, a espaço. Jesus está aqui e está aí agora com você. Senhor, nós acabamos de ouvir a Tua palavra. Pessoas, meu Deus, eu tenho certeza que precisavam de uma palavra de esperança. Nós aprendemos nessa manhã que o Senhor é um Deus que transforma as nossas experiências amargas em um caminho para nos aproximar de Ti. E eu sei, meu Pai, que com essa vida não é diferente. Eu quero te pedir, ó Pai, que aonde essa vida está agora, que o Senhor esteja visitando esse coração, que o Senhor esteja fortalecendo a fé dessa pessoa, que o Senhor, meu Deus, esteja ajudando essa vida agora a ouvir o Senhor no meio da tormenta, a ouvir o Senhor, ó Deus, em meio às decepções e tirar lições e ensinamentos, porque o Senhor está nos ensinando. Senhor, fortalece o fraco, encoraja o desanimado, o desacreditado, restaura a nossa vida, meu Pai, recobra a nossa vida espiritual, nos recobra a saúde, nos dá, meu Deus, vida, nos dá força, nos dá ânimo, nos dá, ó Deus, clareza de visão, para que possamos enxergar o Senhor nos meios das decepções, no meio das lutas e das dificuldades. Segura nas mãos desse irmão, dessa irmã que agora me ouve. Caminha com essas pessoas, Senhor. E desde já, em nome de Jesus, nós queremos, como igreja do Senhor, declarar, meu Deus, que caia por terra toda seta, todo dado inflamado, toda angústia, toda amarra, toda obra do inimigo contra essas pessoas, mas que o nosso coração seja livre para te adorar e para acreditar, meu Deus, que a bênção do Senhor é muito maior que as nossas lutas e dificuldades, porque o Senhor há de fazer milagres maravilhosos em nós, em nome de Jesus. Querido, nós vamos louvar ao Senhor, e nesse momento, você que trouxe a sua carta na Rede Fiel, você que fez parte dessa campanha, fez parte desse propósito, eu gostaria que você aí onde você está, no momento de louvor, apresente diante de Deus esse seu pedido, para a glória do Senhor. De ti,
de ti. Que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Você que trouxe a sua carta para a Rede Fiel, você que faz parte desse propósito, durante um ano nós estaremos orando por esses pedidos de oração que nos foram tragos aqui. Nós falamos já sobre o rei Ezequias, que no momento de grande dificuldade ele apresentou diante de Deus cartas no templo, ele e o profeta Isaías, e Deus então operou através daquelas cartas. Deus viu, leu e ouviu aquelas cartas, e o Senhor fez maravilhas. Eu quero te convidar a apresentar diante do Senhor as suas necessidades. Talvez você que nem fez parte dessa campanha, nem trouxe a sua carta aqui no templo, na Rede Fiel, mas você está alarmado por tantas notícias, por tantas circunstâncias, devido principalmente a essa enfermidade que hoje tanto se ouve falar, que é o coronavírus. Nosso prefeito Eusébio, ele na noite que passou-se, ele mais uma vez determinou um decreto como representante do poder executivo, do poder administrativo público, onde a partir da meia-noite, da noite de sexta para sábado, nenhum comércio mais poderia se abrir. A partir de terça-feira as indústrias elas não estarão trabalhando na nossa cidade, supermercados apenas estarão funcionando, farmácias, e todos os comércios estarão fechados. É um momento de ipsis literis, quarentena mesmo. Esse momento é um momento em que o caos tenta assombrar os nossos corações, momento em que o desespero tenta bater dentro da nossa alma e falar mais forte. Mas como você já ouviu a mensagem, o nosso Deus, Ele está nos aproximando dEle. Eu quero te convidar a orar não só por essas cartas, mas por toda essa causa. Orar pela nossa nação, pelos nossos representantes, pela igreja do Senhor, pelos nossos amados, os nossos entes e familiares. Amém? Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus, nós queremos apresentar diante do Senhor cada pedido de oração, cada carta, cada causa, cada necessidade, cada história, cada vida apresentada e representada diante do Senhor. Aonde os olhos humanos não veem, aonde a mão do homem não consegue tocar, o Senhor consegue alcançar. O Senhor consegue fazer maravilhas e milagres. O Senhor pode fazer aquilo que o homem não faz. Por isso, meu Deus, muda circunstâncias, muda histórias, alcança vidas, liberta pessoas, livra essas almas, converte esses corações. Senhor, o Senhor é o martelo que esmiuça a penha, quebra corações, meu Deus, faz milagres na vida dessas pessoas. Muda a história delas, meu Deus, para a honra, glória, louvor e adoração do Teu nome. Estamos apresentando diante do Senhor cada pedido, meu Pai, cada causa e necessidade apresentada diante do Senhor, até aquelas que não foram escritas, mas o Senhor conhece, necessidades que às vezes nem nós sabemos que temos.
Deus, nós queremos apresentar a nossa cidade, apresentar diante do Senhor, ó Deus, o nosso prefeito, as autoridades em eminência. Queremos apresentar diante do Senhor essa nação. Queremos apresentar diante do Senhor as repartições públicas, os hospitais. Queremos apresentar diante do Senhor esse país, meu Pai, e não só esse país, mas a terra que hoje geme. Talvez, meu Deus, como o profeta Isaías disse, a terra cambaleia, titubeia, balança como um bêbado. Talvez hoje, meu Deus, ela está balançada por causa dessa enfermidade. Mas nós elevamos os nossos olhos para o monte, e de onde vem o nosso socorro é o Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor que lançou os fundamentos do mundo. O Senhor que segura tudo na palma das suas mãos. Oh, meu Deus, entra com providência. Meu Deus, tenha misericórdia dessa nação, tenha misericórdia desse país, tenha misericórdia, meu Deus, do sistema público de saúde. Senhor, que o Senhor esteja trazendo saúde, vigor, que o Senhor esteja dando livramentos a essa nação. Que o Senhor venha guardar os nossos corações, guardar os nossos, meu Pai. Abençoar, meu Deus, em todas as áreas, meu Deus, esse povo. Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos, porque nada se furta aos Teus olhos e nada sai dos Teus controles. Deus, nós entregamos nas Tuas mãos, porque o Senhor é a nossa esperança, e o Senhor é o nosso grandíssimo galardão. Nós oramos e entregamos nas Tuas mãos, crendo, como igreja do Senhor, ligando na terra, para que seja ligada no céu, porque Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória. Nós oramos em nome de Jesus, crendo no Teu mover. Amém. Deus te abençoe. Um ótimo dia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Paz.